e as cidades teriam que acatar tanto na rede estadual como na rede municipal. Em Rio Claro, na rede municipal, esse valor será pago para um grupo de professores, só que em forma de abono. E nós estamos recebendo aqui a Rosemary Arcângelo para falar a repercussão que teve isso, né, nos professores e também muita repercussão nas redes sociais. Rosemary, vocês não concordam, né? Os professores não concordam com isso e muita dúvida, né? Muita coisa a se esclarecer. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Bom dia. Bom dia. Primeiro eu agradeço o espaço que o Jornal Cidade está, né, nos recebendo aqui para poder tratar de algo que é de utilidade pública mesmo, que é em questão de informação para as pessoas, né, para os pais, para a comunidade escolar, para a população em geral, né? Só uma correção, me permita, por favor. Claro, por favor. A Lei 11.738, ela é de 2008, né? Então, assim, apesar do Bolsonaro ter sancionado a autorização do piso salarial de 33, né, 0,24% aí no 23% aí em janeiro, né, que ela vai utilizar as portarias interministerial 10 e 11, né? Ela é uma lei já de 2008, certo? Então, só para esclarecimento. E quero dar bom dia a todo mundo aí que está ouvindo a gente aí, né? Tá bom? Então, assim, por que que o Conselho Municipal da Educação está aqui hoje? Por que que nós estamos aqui hoje? Porque é preciso informar a população, né, do que se trata a lei do piso. Como eu disse, é uma lei de 2008, que ela vem trazer 3 grandes contribuições para os professores, lutas de décadas, né? De uma luta mesmo que vem aí de tentar aí, conseguir alguns benefícios, como, por exemplo, esses 3 ganhos que a gente conseguiu, foi que 1/3 da jornada do professor, ele tem que estar fora da sala de aula de aluno, né? Em horário de estudo, em horário de planejamento. Então, 1/3 da sua jornada é sem aluno. Esse foi um ganho muito importante. O outro ganho é plano de carreira. Todos os municípios tiveram que se organizar, né, desde do momento que a lei foi aprovada, para que os seus municípios, as suas secretarias da educação, construíssem aí, produzissem aí o seu plano de carreira para os professores. Rio Claro tem. Nós temos o nosso plano de carreira, que é a Lei 3777, aí de 2008 já, né? E nós temos o nosso plano de carreira que assegura tanto essa jornada de 1/3 sem aluno, como também o nosso plano de carreira, que é a progressão na carreira que a gente fala. Além disso, essa lei também, ela traz que nenhum professor do Brasil, ela pode ter um salário menor do que o piso nacional. Então, são esses 3 ganhos que a nossa categoria, né, categoria de professores, conseguem ter aí com o sancionamento da Lei 11.738, tá? Aí a gente precisa pensar por que é importante essa valorização do professor, né? Rio Claro fez um abono, eu vou conversar, eu vou tratar um pouco disso daqui a pouquinho, mas é preciso pensar por que é importante a valorização do professor. Nós temos que pensar que esse profissional é um profissional que ele está em formação da sociedade, ele está em formação de futuras gerações, de futuros profissionais. Todos os profissionais passam por professores, né? Então, nós temos, assim, um profissional que necessita dessa valorização, inclusive porque ele tem que ter uma bagagem cultural, uma bagagem de conhecimento muito grande. Ele está trabalhando com formação de conhecimento dentro das salas de aulas, que começa lá da educação infantil, da etapa 1, né? E quando esse professor, ele necessita de ter todo esse investimento de tempo, investimento de dedicação mesmo, para que ele consiga ter toda essa formação para poder fazer a formação do próprio filho do trabalhador, que está lá dentro da sala de aula pensando em escola pública, né? Então, assim, o piso salarial, ele é um dos benefícios que a lei de 2008, ela contribuiu, né, para a valorização do profissional da educação. Agora, em Rio Claro, né, nós tivemos aí o Comerc já em janeiro, quando houve essa autorização, né, quando houve
essa publicação aí do governo federal, que ia sim ter, né, que foi um pouco meio desgastante a luta para que a gente confirmasse realmente que ia ter a valorização do piso. Porque ela funciona assim, cada aluno matriculado dentro da escola pública, ela recebe um valor do governo federal. E esse valor do governo federal, que cada criança tem, ela tem um aumento, né, um gatilho de aumento todo ano de janeiro. E esse mesmo valor que há o aumento do gatilho de aluno matriculado na rede, por aluno, também é o valor que é o gatilho para o aumento salarial do piso salarial do professor, né? Agora, Rio Claro, ela deu um abono para os profissionais. No entendimento aí, né? Então, como eu disse, o Comerc, ele já em janeiro já fez a solicitação para a secretaria, que imediatamente cumprisse a lei do piso. Estamos em junho, né? E Rio Claro, ao invés de cumprir a lei, ela deu um abono para os profissionais, não são para todos, né? Ela dividiu aí a categoria, ela deu um abono salarial, que é péssimo, porque o abono não é a lei do piso. Apesar da gente entender que quando ela traz o abono, ela vai cumprir o piso salarial para aqueles que ainda não têm, né? Isso não é lei, não está incorporado no salário desse professor, que não vai levar durante a sua carreira. E aquele professor que não recebeu o abono, é porque ele progrediu na sua carreira, que é um direito que a Lei 11.738 traz. Então, essa legislação, nós não podemos perder de vista esses 3 direitos, essas 3 conquistas que os profissionais tiveram. E quando ele tem aí, né, esse direito, quando o município ele traz o abono, ele infringe novamente, apesar que eu falei para você, nós entendemos que está cumprindo. Porém, ela está infringindo a própria Lei 11.738 no quesito de plano de carreira. Por quê? Porque ela não incidiu esse valor ao plano de carreira. Ela incidiu esse valor apenas a uma parcela, né, dos professores, aqueles que ainda não tiveram a progressão na sua carreira. Então, quem não recebeu, porque não teve direito à progressão da carreira, está garantido. E tem mais um item muito importante que a gente não pode esquecer, é que o nosso plano de carreira do municipal, ele tem um artigo, que é o artigo 20, que o que ele traz, que a partir do momento que eu faço o aumento para a base lá, o início da carreira, ela vai incidir a todas as outras durante aí o seu percurso, durante o magistério público. Porque essa progressão da carreira, a gente vai progredindo a cada 2 anos, você vai progredindo a cada formação. Então, se você tem pós-graduação, se você tem graduação, se você tem mestrado, se você tem doutorado, que é um investimento muito grande do professor, de tempo, um investimento financeiro, né? E há uma avaliação criteriosa. Então, assim, há professores que não têm essa progressão, porque não cumpriu a avaliação. Então, nós temos essa progressão, tanto a horizontal quanto a vertical, que esse professor, esse aumento, né, ele não foi distribuído na carreira inteira, porque ela dividiu e pagou como abono, né? Uma coisa que o próprio município de Rio Claro lutou muito os profissionais, porque essa questão do abono, lá em 2006, 2007, quando a gente estava estudando o nosso estatuto, nosso plano de carreira, a gente recebia o abono. Porém, quando a gente recebia o abono, nós lutamos para que fosse incorporado no salário. Por quê? Porque o abono não incide ali nas suas férias, no 13º, na sua aposentadoria, né? E aí, eu gostaria de trazer o valor qual é essa luta que nós estamos fazendo, né? Como o governo federal, a jornada é de 40 horas, então o piso salarial é por uma jornada de 40 horas, nós precisamos fazer ela uma proporção para o município, que a nossa jornada aqui é de 30 e 27, 30 no ensino fundamental e 27 na educação infantil. Aí a gente tem algumas particularidades aí de ampliação de jornada e tal, mas no concursados mesmo nós somos de 30
horas de 27, tem os professores do quadro 2, que é uma jornada de 15 horas. Em janeiro, quando foi estipulado esse aumento, nós estávamos com R$ 16,10 a hora de trabalho do professor. E o piso, ele estabeleceu uma jornada, uma hora de trabalho de R$ 19,22. Então, qual era esse valor, né? Dá R$ 3,12. Ou seja, se a gente pensar que a formação, né, o desprendimento que o profissional da educação ele tem no seu processo de formação, né, o tempo, às vezes estuda até mais que algumas profissões que a gente tem por aí, que hoje temos alguns profissionais liberais, às vezes o investimento é até maior, porque a gente está com o tempo, tem que estar o tempo inteiro estudando, né? Só que o nosso salário, né, ele é menor do que esses profissionais. Por exemplo, hoje um médico aí, a gente pode falar que ele cobra uma consulta R$ 250. Será que dá uma hora essa consulta? Uhum. Né? Vamos pensar aí, pegando aí as pessoas que pagam 250 por conta do Sinan, vamos pensar assim, né? Que é aquele convênio que a gente tem. Então, abono não é a lei do piso. Ô, tá? Rosimeire, e o que já aconteceram alguns protestos, né? Sim. Aqui em Rio Claro dos professores. E quais vão ser os próximos passos? Vocês pretendem tentar reverter isso? Como que vocês vão trabalhar essa questão? Sim, então, como eu falei para você, apesar de eu ser professora, também estar participando nessas mobilizações, que nós estamos aí fazendo as mobilizações, enquanto conselheira do Comerc, o que o Comerc fez, né? Então, o Comerc, primeiramente, ele informou, que é o que cabe a nós perante a legislação, que regula aí as ações do Comerc. Ela indicou tanto para a Secretaria da Educação quanto para o sindicato, né, para que a lei fosse cumprida imediatamente lá em janeiro. Então, a lei não foi cumprida em janeiro. A gente teve uma resposta da Secretaria da Educação em que estava sendo feito um estudo sobre esse trabalho, né, sobre essa questão de direito. Porque surgiu uma própria dúvida lá durante o processo. Bom, a partir daí, o Comerc, né, recebeu essa orientação, mas o Comerc também fez uma solicitação de denúncia no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Por quê? O que cabe a nós, enquanto conselheiro, a partir do momento que houve um decreto que traz o piso salarial sendo pago como um abono, então aí volta essa discussão para o Comerc, aí o Comerc, em reunião extraordinária, deliberou por encaminhar essa denúncia ao Tribunal Regional Estadual aqui Tribunal de Contas, né, aqui em Araras. Então, a gente já fez isso, está aguardando aí as orientações. Então, enquanto Conselho Municipal de Educação, a gente tem feito essas ações. Agora, os professores já denunciaram o Ministério Público, os professores já estão em contato com advogados para verificar, porque a partir do momento que houver esse valor, né, do piso, o que vai acontecer? Vai ter que ter o retroativo também. Sim. Porque é desde janeiro, né? Então, pais, mães, professores, olha, vocês que estão em casa, comunidade, pensando em Brasil, é até vergonhoso em falar para vocês, né, o valor do piso salarial do professor, que é R$ 19,22 a hora. Então, assim, nós estávamos com 16,10 e estamos lutando para que seja igualado ao piso nacional, né? Aí tem uma coisa que eu queria deixar também bem claro, referente à fala, a justificativa, né, do Executivo por meio da Secretária da Educação na Câmara Municipal, que disseram o quê? Que não podem pagar, apesar de ter o recurso, não pode, porque é um recurso que vem do governo federal, do Fundo de Manutenção da Educação, né? Apesar de ter o recurso, que não pode pagar por conta da lei de responsabilidade fiscal, porque vai esbarrar na lei de responsabilidade fiscal. Aí eu fico surpresa de ouvir essa justificativa, porque a própria lei de responsabilidade fiscal, ela traz lá no seu, eu até marquei, no artigo 22, ela traz uma excepcionalidade quando se trata
de algo que vai, como por exemplo o piso. Então aí Mato Grosso já está entrando, o sindicato do Mato Grosso já está entrando aí com o processo, né, contra a União. Minas, o Tribunal de Contas de Minas já pediu para retirar da lei de responsabilidade o valor do piso salarial, né, o valor do salário do professor. Então, assim, são lutas que estão acontecendo aí no Brasil todo, né? No Pará, né, semana passada, o Estado do Pará, ele fez uma consulta ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre, ele acatou a denúncia do Pará no sentido de pensar o piso de forma diferente. Então, é uma luta que está continuando e que o próprio Estado do Pará está entrando com recurso, porque se for mantida a decisão, é uma forma muito ruim, né? É algo muito ruim para o magistério. Porém, o nosso estatuto, que é a Lei 3777, no seu artigo 20, ele está lá. Se você trouxer, né? Se a categoria, na base da categoria, tiver os seus 19,4%, que é a diferença dos 33%. Rio Claro não está em déficit de 33,22%, é 19,4%. Se tiver esse valor de 19,4% lá na base da carreira, ela incide em toda a tabela de progressão. Tá? Perfeito. 8h39, nosso tempo voou. Rosimeire, mais alguma coisa que você queira acrescentar? Eu gostaria de contar com a comunidade mesmo, né? Contar aí com os pais de alunos, né? Para que o nosso objetivo hoje era para que as pessoas entendessem realmente o que está acontecendo, né? É uma luta justa porque a partir do momento que há valorização do professor, há melhoria, a qualidade na educação do próprio filho do trabalhador, né? Porque a educação, ela busca essa excelência, né? Uma qualidade que, inclusive, está na legislação, é uma escola de qualidade, e a formação do cidadão, né? Porque a formação para a cidadania, um aluno que lê, escreve, que aprende a ler, escrever, ele está sendo formado para a cidadania. É um direito dele, né? É o direito dele de aprendizagem, um direito dele de conhecimento. Então, quanto mais a valorização do professor, então ajudem esses professores, pais, mães, aí, comunidade como um todo, a fortalecer essa luta, porque essa luta é uma luta justa, né? E é uma luta de valorização e da melhoria da qualidade do ensino. Tá? Perfeito. Muito obrigado a Rosimeire Arcângelo, presidente do Conselho Municipal de Educação. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Obrigado. Jovem Pan News. Rio Claro. No Savenhago a semana é feita pra você. De domingo a domingo é preço baixo pra valer. Na segunda, já começa a limpeza com super ofertas da Segunda Limpa Tudo. Bora deixar tudo brilhando? Lava-roupas Omo Sanitizante 1,6 kg no Sabe Ganhe, R$19,90. Detergente Limpol com 6 unidades, R$10,75. Nesta embalagem, a unidade sai por